Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente por meio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para mudar todo o rumo da nossa vida e nos levar a um destino de glória e de vitória, a um destino providenciado pela mão do nosso próprio Criador, que é bom, que é amoroso e que nos ama eternamente. Vamos lá, vamos para a nossa breve conversa? O texto para a nossa breve conversa encontra-se hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 37, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar advertindo com insistência: Salvem-se dessa geração corrompida. Glória a Deus, irmãos. Aqui nós podemos deixar... Esse cenário aqui, eu quero contextualizar rapidamente, foi logo depois do derramar do Espírito Santo, a qual os discípulos, depois de uma caminhada, de um processo com o Senhor Jesus, foram imbuídos de poder e autoridade do céu para ministrarem a palavra e assim espalhar a semente do Evangelho, nascendo a comunidade mais poderosa que existe e caminha sobre a terra, a Igreja do Senhor. A igreja do Senhor marcha para o céu. A igreja do Senhor é santa e justificada. A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. A igreja do Senhor é o corpo do próprio Mestre. E Ele ama esse povo. Ele zela por esse povo. E aqui é Pedro, o líder, aquele que é um dos pioneiros. Andou com o Mestre, pescador de peixes e depois transformado num pescador de homens, vivendo promessas, ministrando a um coração de um povo que se quebrantou ao ver um simples pescador, depois de considerá-los bêbados, justamente ministrar com tanta autoridade e poder. Somente assim que nós percebemos que Deus habita entre nós e que é verdade as palavras do Mestre. É um livro de transição, é um livro que mostra justamente essa semente crescendo. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, a semente plantada florescerá. E pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz o seguinte: As palavras partiram o coração dos que ouviam. Eu gosto dessa parte porque, irmão, somente a palavra de Deus tem o poder de partir o nosso coração. E partir aqui é justamente quebrantar. Somente a palavra de Deus, irmão, nós podemos ler todo o livro de autoajuda e particularmente, assim, quando algumas pessoas falam sobre pregadores coach, eu creio que cada um tem a sua porção do céu, irmão. Eu tenho a minha forma de pregar aqui, particularmente, eu não venho sucumbir, sabe, ao que os outros acham que eu devo fazer. Eu até ouço, e se eu creio que é interessante, e logicamente consultando ao Senhor, se fizer parte de uma característica que eu possa assumir diante de mim, daquilo que eu vou dar conta, eu assumo. Mas a Bíblia é um livro, um grande livro de autoajuda, irmão, é o manual de instrução do ser humano. Então não tem problema, sabe, motivadores usarem a Bíblia. Agora, o grande problema é que não contenha a palavra de Deus, é que não contenha. E a palavra de Deus nós sabemos que ela é diferente, porque por mais que nós venhamos a ver os compêndios da psicologia, vemos grandes ministradores de autoajuda que talvez fazem até com excelência o seu trabalho, grandes psicólogos, grandes homens, ninguém fala ao nosso coração direto como Deus. Somente a palavra que vem de Deus tem esse poder, meu irmão. Entrar e mexer com todo o âmago do nosso ser, quebrantando o nosso coração e assim produzindo uma experiência de arrependimento que gera a salvação. Começa aqui no arrependimento. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, ele fala: Porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado.
nos arrependermos para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro, produz a morte. Vejam só quanto bem fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não escolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muitos ansiosos para se libertarem do pecado, acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que lhes sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. E é justamente esse o efeito que ela procura. A diferença do arrependimento e o remorso, irmão, é bem simples. O arrependimento é bom, enquanto o remorso é mau, se preocupa com o juízo, ou seja, com a consciência, com a consequência daquilo que irá nos causar um eminente juízo de Deus. Quando o arrependimento nos faz a chegar mais perto do nosso Criador e desejar ter uma relação íntima com Ele e viver promessas. E Pedro continua a dissertação, Lucas escrevendo logicamente a narrativa, ele fala: e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E eu creio que essa é a pergunta de muitos corações que têm passado por um processo duríssimo no momento em que assistem esse vídeo. O que devemos fazer? Mas nós perguntamos, nós vemos, irmão, porque foram os que ouviam, o coração partiu dos que ouviam. E aqueles que ouvem com atenção a palavra diz em Mateus 13 que vão produzir uma colheita de 30, 60 e 100. Eu quero repetir, 30, 60 e 100 vezes mais, independente da área a qual a palavra esteja sendo aplicada, mas o Senhor quer ser Senhor em todas as áreas. Então é os que ouviam. Os que ouviam perguntaram a Pedro. Então toda ação gera uma reação. Eu vou repetir mais uma vez. Toda ação gera uma reação. E aqui é o começo do processo, porque Tiago 4,10 fala: humilhem-se diante de Deus e Ele vos exaltará. É uma entrega, é uma rendição, aquilo que está descrito em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E pobres de espírito, na etimologia da palavra, no original, como nós vamos dizer, significa anarria, ou seja, aquele que se curva, aquele que se dobra. E nada é sem sentido e nada é sem propósito. Então nós percebemos que nesse processo vamos vivenciar promessas. E é o que Pedro responde. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Bem-vindo ao processo, irmão. Submeta-se ao processo. Esse é o processo. Arrependimento, batismo e receber a dádiva do Espírito Santo. Irmão, olha, submeta-se ao processo. Não tem uma outra forma. Não tem uma outra forma de experimentar vida plena e libertação total, de chegar a um lugar onde a vida seja leve. O arrependimento, o que fala, irmão? Da aproximação de Deus. Da aproximação de Deus. É um caminho que nós estávamos caminhando pela nossa natureza adâmica, pelas nossas próprias decisões, e percebemos que as nossas decisões cada vez nos afundava mais. Então o arrependimento fala de entregar a nossa vida inteiramente à palavra, aquilo que o Senhor tem, e a se submeter a um propósito. Tiago 4,7 fala: submetam-se a Deus e o diabo fugirá de vós. No versículo 8 ele fala: aproximem-se de Deus e ele se achegará a vós. E aí percebemos que devemos ser batizados. Tem o ritual, que é a imersão da água, que fala de uma iniciação, mas o batismo em si, ele significa purificação, irmão. Purificação de todo mal. É o processo de santificação dos pecados. É o processo de santificação e não tem como fugir disso. Para receber promessas, nós devemos chegar em receber a dádiva do Espírito Santo. Mas primeiro, a purificação, e não tem como pular etapas. Toda vez que nós pularmos etapas, nós vamos perceber que Deus nos cerca. E em 2 Coríntios 7, versículo 1, naquele mesmo versículo, no versículo 1, Paulo fala: queridos amigos, tendo promessas tão grandes como estas, afastemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito.
Não é só o espírito, irmão, é só o corpo também. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo e o espírito. E nos purifiquemos, vivendo no temor de Deus, dedicando-nos somente a Ele. E é no temor, o Senhor vai acrescentar temor nesse problema, irmão. É um período de purificação, que Ele vai tirando tudo aquilo que pesa no nosso coração, todos os fardos, tudo aquilo nós vamos entregando para Ele em oração, e é um processo que não tem, a gente sabe quando vai entrar, é o chamado deserto. Nós sabemos quando nós entramos, mas não sabemos quando vamos sair. É necessário ter paciência, gastar tempo de oração com o Senhor, se relacionar intencionalmente, sinceramente com o Senhor. E aí depois vem o quê? O empoderamento, irmão. O empoderamento. E aí a palavra fala assim, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Foi quando eles passaram pelo processo que justamente aqui eles estão recebendo isso. E estão compartilhando, não estão se negando. É o poder de Deus habitando em nós. É o que Colossenses, Paulo fala, capítulo 2, capítulo 3, versículo 27, que ele fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso o mesmo Paulo fala em Efésios 6:1, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Então é uma caminhada que não poderemos pular etapa. Eu sei que tem muitas pessoas que chegaram, meu irmão, aqui, porque houve um rompimento em algum relacionamento que causou muita dor, um marido que foi embora, uma esposa que se perdeu, talvez por causa de insegurança que talvez nós mesmos como homens tenhamos gerado nela, porque a mulher procura segurança no homem. Um filho que se perdeu para as drogas, talvez porque nós não tenhamos dado o atendimento ou dado a direção certa. Sim, pais também erram, todos nós somos pecadores. Ou talvez uma perca de um emprego, talvez uma enfermidade, uma cadeira de roda, eu não sei, irmão, o porquê você chegou nesse vídeo. Mas de uma coisa eu sei, o processo ele não pode ser pulado, e por isso ele continua falando, essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E eu amo essa expressão, para os que estão longe, porque fala de um futuro, fala de algo que está longe. Para nós chegarmos em algum lugar que está longe, nós devemos caminhar. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho que conduz em verdade e que promove vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como fugir disso. Então nós percebemos que é primeiro em nós e depois através de nós. Quero repetir isso porque eu creio que essa mensagem vai de encontro a um coração que quer levar bagagem extras na caminhada, que quer levar pessoas que o Senhor está querendo separar você delas porque elas são influências negativas para a sua vida. Eu creio que essa mensagem vai de encontro a pessoas que querem fazer da sua forma, que se arrependeram, mas que ainda carregam heranças da natureza adâmica e não renovaram o seu entendimento. Primeiro em nós e depois através de nós. Primeiro em nós, depois aos que estão longe. Primeiro em nós e depois os nossos filhos. Primeiro em nós e depois os nossos pais. Primeiro em nós e depois através de nós. Sobianda raba da seca, manda raba da sheika, manda raba da caia. Rica manda raba da soia andaraia. Não é para entender, é para confiar. Não é para dirigir os seus passos, é para submeter. Não é para ditar regras, é para obedecer. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vocês não são assim. E eu creio que eu estou pregando aqui para sacerdotes, pois vocês foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus. Nós somos filhos do Rei de Nazaré. Rabadassobiandarai. São santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus.
Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus. E como que eu vou anunciar, Alisson? Eu não sei. Cada um, Deus tem um propósito. Eu sou mensageiro. Fui chamado a algumas atribuições o Senhor me deu. Gaste tempo falando também sobre o propósito. Talvez através de uma empresa, com uma simples fachada na frente, Deus é fiel. Talvez com um lançamento de um produto e um empresariado. Talvez como diácono, como presbítero da igreja. Não sei. Deus, Ele tem a sua multiforme graça e Ele derrama dons que são infinitos. Ele é Deus. Ele dirige. Dorcas foi salva porque costurava. Aqui em Atos capítulo 8 nós vemos a história dela, porque costurava para as viúvas, fazendo assim, acumulando assim boas obras. Tem uma boa obra a qual Deus preparou. Então gaste tempo. Agora, Pedro continuou a pregar, irmão. E essa parte é a mais difícil de entender, não é verdade? É a que causa mais resistência em nós. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Irmão, se nós olharmos para o lado aí e percebermos, nós vamos ver que está todo mundo corrompido, inclusive os que estão dentro da nossa casa. Eu vivo isso, e não estou falando de que algo que eu vivo. E é por isso que eu comecei falando que muitas vezes, na verdade, toda ação gera uma reação. Se você duvida do que eu estou falando, pega um espinho e coloca aqui debaixo da unha para você ver, se você não vai afastar automaticamente. O nosso corpo ele é extremamente reativo e Deus tem um propósito com isso, um propósito fundamental. Isso aí também que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas as nossas influências e os nossos sentimentos mais extremos são provocados justamente pelas pessoas as quais nós mais amamos. E não tem como ser diferente disso. Não tem como deixar. A separação de influências externas, ela não é opcional. Por isso Deus nos leva a um deserto, a um inverno da nossa alma. Não é opcional. Eu sei que a nossa luta não é contra eles. E quando você faz essa separação, quando nós decidimos assim por essa separação, eu quero te dizer com toda certeza, é por eles. Embora eles não venham a entender. Porque se separar não é algo fácil. Entra a questão de respeito a autoridades e muitas coisas que estão incumbidas, mas Deus ele tem estratégia para isso tudo e Ele sabe como fazer tudo perfeitamente dentro da lei dele, para que você não venha a pecar contra Ele pecando contra pessoas. Quando nós pecamos verdadeiramente contra Deus, quando nós pecamos contra as pessoas, não fazemos bem ao nosso próximo e não fazemos bem ao nosso corpo, nos entregando a qualquer pessoa. É isso. Então, a separação de influências externas, ela não é opcional, irmão. Não é. Salvem-se dessa geração corrompida. Quer vencer, guerreiro? Quer vencer, guerreira? Afaste-se. É temporário. A cruz ela é temporária. É um período de consagração ao Senhor. Tem que tomar a sua própria cruz. O Senhor, ele se afastou. Você acha que a mãe de Jesus queria ver ele morrendo, meu irmão, por um bando de pecador rebelde? Fala a verdade. Você acha? Não, mas ele foi. O que eu tenho contigo, mulher? Nós precisamos entender essa questão. Olha o que fala no livro da lei, Levítico, capítulo 20. Separei esse versículo proposital aqui. É uma lei de Deus, eterna e imutável. Versículos 7 e 8. Portanto, consagrem as suas vidas e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam a todos os mandamentos e pratiquem-nos. Ação e reação. Eu sou o Senhor que o santifica. Temos que separar a nossa vida para Ele. Por quê? Porque é Ele que nos santifica. É o sangue do Cordeiro sobre a nossa mente que nos leva a um lugar mais leve. É o sangue do Cordeiro que nos leva a um lugar de desprendimento total, de desapego total. Irmãos, e eu posso garantir para vocês com todo o meu coração. Ontem entrou um pastor dentro do meu carro e ele falou assim: você também é dos de Jesus? Eu falei para ele: irmão, foi automático. E eu nem sabia que ele era pastor no momento. Depois nós conversamos um pouco e ele contou a história dele ali para mim.
E eu peguei e falei para ele assim: eu amo o Senhor com toda a minha alma, com todo o meu coração e com toda a minha força. Porque eu me consagrei, foi um processo, irmão, duríssimo para fazer essa separação mental, separação de espírito. E eu tenho provado disso, eu fiz isso dentro da minha própria casa, com os meus me cutucando. Só que hoje eles me respeitam e já houve muitas situações assim que confrontaram a minha alma, confrontaram o meu espírito, confrontaram aquilo que eu pensava da palavra de Deus. E foi com o Senhor no quarto de oração, dia após dia, um passo de cada vez, chegando a esse lugar. É totalmente possível chegar a um lugar onde nós não tenhamos medo de cair, aonde os nossos pés não toquem mais o chão. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. E somente assim nós experimentaremos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos amoldei a este mundo, mas transformai-o na renovação do vosso entendimento, para que sejais capacitados e possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando, tem promessa no final sendo cumprida. Tem recompensa sim, e eterna, entregue pela mão do Cordeiro para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.